Estão me comunicando aqui. Ah, já estamos. Olá, professor Legene, tudo bem com você? Oi, tudo bom, Thalita? Estou aqui te esperando já, tudo bem. Tudo certo, já está conectado. Vamos torcer para essa conexão não dar pau. A minha já deu aqui, a do Leandro deu também, mas com você a gente nunca teve problema de conexão, né, professor? Vamos começar falando sobre Cuba. Olha só, Cuba foi eleita integrante do Comitê Executivo da Organização Pan-Americana da Saúde. E o interessante dessa eleição foi que Cuba teve o apoio de todos os estados que integram essa agência internacional, a OPAS, com exceção dos Estados Unidos, que não somente se posicionou contra a candidatura cubana, como também buscou difamar os programas colaborativos de saúde do país. Bom, Cuba tem sido reconhecida em todo o mundo como referência em cooperação e solidariedade no tema da saúde, principalmente agora durante a pandemia da Covid-19. Professor Legene, por que os Estados Unidos têm atuado e têm feito essa campanha de realmente de incriminação de Cuba? E isso não é de agora, enfim, por que essa campanha negativa em relação à visibilidade de Cuba nesse momento? Thalita, boa tarde a quem nos ouve. Quero agradecer aos que mandaram fotos, especialmente com o meu livro, fico muito emocionado. Tem uma lenda na Bíblia, no Velho Testamento, é uma lenda porque não tem comprovação que Davi matou Golias, mas Cuba dá quase que semanalmente uma surra nos Estados Unidos. É, é, Militarmente, não tem a menor possibilidade de Cuba enfrentar os Estados Unidos, mas ela enfrenta de outra maneira, pela ética, pela moral, pela qualidade do seu serviço. Então, quando os Estados Unidos batem no peito que a mortalidade infantil lá é 5 crianças para cada 1.000 morrem até completar um ano, Cuba é 4. Ou seja, Cuba ganha em tudo. E neste caso da OPAS, os Estados Unidos usou todo o seu poderio, toda a sua máquina, toda a sua influência e perdeu feio. Cuba hoje foi para o Comitê Executivo da OPAS. O que é a OPAS? É uma espécie de OMS do continente, né? É a Organização Pan-Americana de Saúde, né? Então é a nossa OMS, né? Que os Estados Unidos saíram da OMS. Aqui eles ainda mantêm. Agora, aqui eu quero dar um exemplo do assunto que nós discutimos semana passada: a diferença entre o bilateralismo e o multilateralismo. As organizações da ONU, quer dizer, abaixo do secretariado, né? Todas essas organizações são multilaterais. As decisões, cada país tem um voto. Nosso sonho no Brasil é que cada cidadão tenha um voto. Não é verdade. O eleitor de Roraima vale 12 de São Paulo. Não há equilíbrio regional, né? Mas na ONU já falamos disso também. A Assembleia Geral é um voto por país. Então a Ilha de Malta é igual à dos Estados Unidos. Mas a Assembleia Geral não manda na ONU. Agora, nos organismos abaixo do Conselho de Segurança e do Secretariado, ali é tudo multilateral e ali é tudo um voto por cabeça. Aí a surra é grande nos Estados Unidos. E a decisão votada em qualquer uma dessas instâncias fica valendo. Então, os Estados Unidos sofreu uma derrota fragorosa nessa questão de Cuba, né? Nós estamos com Cuba, Cuba é orgulho, né? Nosso foi o primeiro e pequenino país que começa a construir um sistema socialista. Hoje é Venezuela, né? Ainda está longe de Cuba, mas é a Venezuela. Por isso que o ódio também é a Venezuela, né? Não é a Argentina, não era o Equador, não era a Bolívia, não, porque hoje a Venezuela é a que pode seguir com o caminho próprio dos venezuelanos, mas pode seguir o caminho cubano, um país revolucionário, né, que distribua renda, de igualdade, né? Então, parabéns a Cuba por essa grande vitória. O Davi derrotou Golias nas Nações Unidas, na OPAS. Me corrija se eu estiver errado. Inclusive, Cuba está concorrendo ao Nobel da Paz, que sai agora na sexta-feira, por conta dessa atuação agora em tempos de pandemia, não é mesmo? Isso mesmo. E nós estamos numa campanha muito grande. Eu aqui em Campinas participo de um coletivo, José Martí,
que é um grande teórico da Revolução cubana, as brigadas Henry Rives. Henry Rives foi um soldado dos Estados Unidos que lutou na Guerra da Secessão em 1865, mudou-se para Cuba e lutou ao lado dos cubanos contra a ocupação espanhola. Então, ele é um libertador de origem estadunidense. E aí o governo cubano deu o nome dessas brigadas médicas que vão para o mundo inteiro prestar solidariedade, deu o nome desse estadunidense, Henry Rives. Eu conheci a ELAN, Escola Latino-Americana de Medicina em Cuba. 10 mil estudantes. Sabe quanto dos Estados Unidos? 500 estadunidenses estudam em Cuba de graça, tem bolsa, tem uma ajuda de mesada por mês de 200 pesos, e 200 pesos em Cuba você é rico, comem carne 3 vezes por semana, porque a situação ali não é fácil, moram dentro da ELAN, recebem bolsa de ensino científico da melhor qualidade, de manhã, de tarde e de noite. 500 estudantes são de origem dos Estados Unidos, estudam em Cuba. Eles vão voltar para os Estados Unidos e atender o povo pobre na periferia de Chicago e de outras cidades, né? Então, estamos torcendo para que as brigadas ganhem o Prêmio Nobel da Paz, como ganhou anos atrás os Médicos Sem Fronteira, né? Que é uma organização francesa, né? Médecins Sans Frontières, né? É o nome da... E é uma organização de caráter duvidoso, não quero aqui falar mal de ninguém, mas já levantando... É uma organização que recebe ajuda do Departamento de Estado nos Estados Unidos, né? Eles, na Síria, por exemplo, eles atuaram do lado dos tais rebeldes, né? Então, mas deixa eles, ganharam o Prêmio Nobel. Agora eu espero que seja a vez de Cuba ganhar o Prêmio Nobel das Brigadas Henry Rives. Vamos guardar, acho que sai sexta-feira, se não me engano. A gente está curioso para saber quem que leva, então. Quero conversar com você sobre Estados Unidos. A notícia de que Trump está com Covid saiu logo depois, eu acho, da nossa conversa. Se eu não me engano, foi na quinta ou na sexta-feira, enfim. Mas a gente tinha conversado na quarta. E você tinha dito que era para a gente ficar atento, porque Trump podia inventar, inclusive, algum conflito mais belicoso por conta dessa reta final das eleições. Não foi isso, mas foi a Covid. Ele pegou a Covid e eu queria saber de você como isso interfere agora nessa corrida eleitoral, como se ele vai fazer uso disso, inclusive, agora como campanha. Eu queria que você nos desse uma luz sobre o que esperar desse próximo mês. Agora em novembro, né? Falta menos de um mês agora. 26 dias, né? Eu não sou bom de conta, né? Hoje é dia 5, 6, hoje é 7, né? A eleição lá é dia 3, 26 dias. Ele não tem mais tempo de fazer uma guerra, né? Ou seja, não vou dizer assim com certeza, porque basta apertar uns botões ali e aquele aparato militar destrói a Venezuela em algumas horas, né? Destrói Cuba, mas acho que muito difícil, não há clima no mundo para ele fazer isso. Mas é preciso endurecer o discurso bélico. E isso ele está fazendo, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho esse endurecimento contra a China. Mas sobre a doença, a análise que eu tenho feito, isso não vai merecer um artigo de jornal, porque ainda tem muitas especulações, mas eu levanto 2 hipóteses. Evidentemente, não tem uma terceira. Ou esta doença o ajuda, ou esta doença o atrapalha. Não tem um terceiro caminho, né? Esta doença poderá ajudá-lo, né? Poderá ajudá-lo se ele conseguir emplacar um certo sentimento numa parcela do eleitorado, menos alguns que torcem o nariz para a gestão dele, que ficariam assim com uma peninha do presidente. Puxa, coitado, eu não desejo mal para ninguém, né? Então, esta possível empatia pode lhe render uma certa melhora. Olha ele tirando a máscara. Ele é absolutamente negacionista, né? Ele usa a máscara o mínimo possível e, na verdade, ele contesta. 14 pessoas próximas ao seu staff, inclusive ontem, a 14ª assessora de imprensa da Casa Branca
foi diagnosticada contaminada, foi contagiada. Igual aqueles 22 no Brasil, no Palácio do Planalto, depois que esse que se apresenta como nosso presidente, ele mostrou lá o atestado que estava contaminado, etc. A segunda hipótese que eu acho mais provável acontecer, vamos ver ainda, é que esta doença não o ajudará eleitoralmente. E, de fato, há uma ou duas pesquisas que saíram depois do anúncio da doença, fez com que o Biden ampliasse a margem, e uma delas chegando a 14 pontos de diferença. Agora, volto a dizer, Trump ainda é o favorito e 14 pontos na frente não significa que o Biden ganhará as eleições. Eu sou fã ardoroso de pesquisa, fui professor há 25 anos, sou sociólogo, os institutos de pesquisa são os que mais contratam meus colegas sociólogos. Eu confio, quando a pesquisa é científica, eu confio cegamente no resultado. Quero aqui fazer um parênteses cultural para anunciar uma coisa que poucos sabem, mas está num dos meus livros sobre mercado de trabalho do sociólogo. Em 1936, quando Roosevelt foi reeleito, pela primeira vez, depois ele seria mais 3, em 36, 32, ele foi eleito, 36 reeleito. O Instituto Gallup, né, que já teve no Brasil, mas não tem mais, mas é forte nos Estados Unidos, fez uma pesquisa nacional de boca de urna, é aquela que você entrevista o eleitor saindo da urna, né? Já votou, né? Tem institutos hoje em dia que levam até uma urna, quando era voto em urna, ele levava uma urna e dava uma cédula para você ver a seriedade da pesquisa. Então, é uma pesquisa seríssima. Colocou uma margem de 4% nos Estados Unidos, ouviu só 4.000 pessoas e disse: Roosevelt foi reeleito. O New York Times, que é um jornal democrata, né, comprou essa. O Datafolha pertence ao Grupo Folha. O Gallup não é do New York Times. Eles compraram essa, acreditaram nisso e deram a manchete de lado a lado no Roosevelt reelected, ou seja, Roosevelt foi reeleito. O resultado demoraria 15 dias para sair. Imagina quanto jornal o New York Times vendeu naquele dia. Então, eu confio nas pesquisas, mas não é o eleitor que decide a eleição nos Estados Unidos, porque é um sistema absolutamente antidemocrático, apesar de eles dizerem para o mundo que eles são os mais democráticos. Agora, eu estou numa transição, a qualquer momento eu vou cravar que o Trump terá muita dificuldade, mesmo manipulando o colégio, e já vou começar a avaliar que o Biden já esteja, então, passando a ser o favorito. Não porque seja melhor, porque ele é menos ruim que o Trump. Já vimos isso também. Não tem segundo turno. Uma parte do eleitorado que for votar, os Estados Unidos têm 200 milhões de eleitores. Lá o voto é facultativo, votam 80, 90. A abstenção é altíssima. No Brasil, ela tem se situado aí na faixa entre 10% e 20%, dependendo do clima do ano, mas lá chega a 50%, 55%. Os caras não vão votar, né? Bom, o que está acontecendo lá é que semana que vem tem um segundo debate. E parece que o Trump não iria por não sei o quê, porque medo de contaminar, etc. Ele deve estar falando esse assunto, o Biden, nesse momento, né? Ele quer o debate, mas se não tiver outro, não tem debate. Aqui, diferente no Brasil, eram 7, 8, 9, 10 candidatos. Aí esse que se apresenta como presidente não quis ir num debate e a Rede Globo cancelou o debate, mas tinham 8, 9 que foram ao debate. Topariam debate. Lá não, lá são 2, né? Então, se o Trump não vai, o Biden debate com quem, né? Então, semana que vem, pode ser que não haja o segundo debate, mas, olha, se não houver, já é um sintoma que pode ter, então, reflexo, né, a doença, etc., nessa segunda hipótese que eu estou colocando. Então, ele está querendo se recolher, se preservar e evitar esse enfrentamento. O que vai acontecer essa semana, não sei se amanhã, quinta ou sexta, é um debate entre os vices, que é entre aquele vice do Trump, que é o Mike Pence, né, que é um homem de extrema-direita, neofascista e sionista cristão, lembre-se disso, igual o Trump.
né? Igual o Mike Pompeo, que também é sionista cristão, que é o chefe do Departamento de Estado, né? Então, se esse debate for de fato amanhã ou depois, tudo indica que a Kamala Harris, uma senadora muito bem preparada, ela vem de uma origem de minorias étnicas, ela tem, né, entre os seus ancestrais um ramo indígena, né? Então, ela é, para aqueles padrões de lá, né, pelo que eu a conheço, ela chega a ser até um pouco mais progressista que o próprio Biden. Então, esse debate, se ocorrer mesmo entre os vices, tudo indica que ela se sairá muito bem, e isso vai alavancando a campanha do Joe Biden. Então, eu ainda estou no momento de muda. Ainda digo que o Trump é o favorito, mas nós podemos presenciar uma inversão de valores, e as consequências eu não vou falar antecipado, mas se o Biden ganha, este que está no Palácio do Planalto, meu amigo, vai ficar numa dificuldade política, porque eles estão em campanha aberta por Donald Trump. Ele, Bolsonaro e os filhos dele usam camiseta, boné, entendeu? Então, a situação vai mudar muito. É isso sobre os Estados Unidos. Estava até pesquisando aqui, é hoje o debate dos vices, na noite dessa quarta-feira, às 10 horas, horário de Brasília. Acontece hoje mesmo. Vamos falar sobre essa coalizão. Você já comentou agora no início da resposta sobre os Estados Unidos, essa coalizão que Mike Pompeo, que é o secretário de Estado dos Estados Unidos, está tentando formar contra a China. Ele convocou a Austrália, Índia e Japão a se unirem contra o que classificou como coerção da China. O que isso quer dizer, professor? Olha, nós também já comentamos, né, desde fevereiro, nossos encontros semanais, tem assuntos que nós já falamos, refalamos, repisamos. A Índia se afastou dos BRICS, não saiu, igual o Brasil. Agora, o B e o I dos BRICS, sobrou o R e o C, porque a África do Sul, que é o S, South África, a África do Sul, não joga o papel que a Rússia e a China jogam. Bom, mas a Índia nem o Brasil não vão sair do bloco. Bom, a Índia, eleito em 14, reeleito em 18, esse Narendra Modi é um homem de extrema-direita. É um homem nos Estados Unidos, a gente fala supremacista branco. Sabe como fala na Índia? É o supremacista hindu. Hindu. Quem não for hindu, né, nascido originário e seguidor da religião do hinduísmo, né, eles discriminam muçulmano, discriminam cristão ortodoxo, tudo. Então, esse cara, né, é um supremacista hindu. Então, ele já estava fazendo alguns acordos bilaterais da Índia com o Japão, da Índia com a Austrália, né? Para quê? Para ali no mar, no chamado Oceano Índico, né? Que é o menor dos oceanos, porque é mais ali próximo da Índia, né? Mas também no Mar do Sul da China. Esse convênio que ele fez militar com o Japão e depois com a Austrália, que são países governados pela extrema-direita, né? Então, estas imagens que vocês estão vendo são parte desses acordos que estão... Qual é o objetivo desses acordos? E aí os Estados Unidos entram em aliança com a Índia, Japão e a Austrália. Qual é o objetivo mesmo desses acordos? Isolar a China. Mais do que isolar a China, né, é criar condições materiais para o enfrentamento da China, se necessário, e, se possível, militar. Não acho que estejam dadas as condições. Neste momento, não há clima político no mundo, até porque os Estados Unidos devem para a China, eles compram da China por ano 500 bilhões de dólares e só conseguem exportar 100. Então, a China é credora deles 400 bilhões por ano e tem 1,2 trilhões de dólares de moeda dos Estados Unidos, mas reservas chinesas, investida nos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. E apesar de ser um país quebrado e falido, são os títulos mais seguros do mundo, né? É o chamado AAA, AAA. Não há nenhum país do mundo cujos títulos do Tesouro
sejam tão seguros. Eu não sei de onde vem essa segurança. A qualquer momento, esta bolha vai arrebentar. Mesmo os Estados Unidos, sendo aqueles que imprimem o dólar, quanto quiser, isso tem um limite. Não pode ser dessa maneira. Então, não é simples eles declararem uma guerra contra os Estados Unidos. No entanto, esta movimentação no Mar do Sul da China, na Ásia, com o apoio de Taiwan, que não foi mencionado nos artigos que saíram, Taiwan hoje, Taiwan pertence à China, é uma base militar dos Estados Unidos, é um protetorado estadunidense, é um enclave dos Estados Unidos lá em território chinês. Macau foi devolvido, Hong Kong foi devolvido, Taiwan não. Taiwan é uma ilha sob ocupação dos Estados Unidos. Então, esta movimentação é exatamente prevendo eventuais passos futuros que, se o Trump se reelege, não só a direita e o fascismo continuará crescendo no mundo, como aí sim é possível que você, que diz que acabou a Guerra Fria, mas que você comece guerra quente. É possível um enfrentamento dos Estados Unidos com a China. Vamos para a região do leste europeu, extremo leste europeu. Vamos atualizar a situação de Nagorno-Karabakh, que é esse território que fica ali na região e está em disputa entre a Armênia e Azerbaijão. Você comentou um pouquinho na semana passada sobre, né? E ontem, na terça-feira, o Ministério da Defesa da Armênia alertou que o Azerbaijão iniciou uma ofensiva de grande escala pelo sul do território ali de Nagorno. Há relatos de explosão de bombas. Autoridades locais, inclusive, teriam acionado sirenes de alerta para que os moradores fugissem para abrigos antibombas. Lembrando que esse território tem uma população de maioria de etnia armênia, mas ele fica inteiramente dentro do Azerbaijão. Inclusive, o professor Legene explicou para a gente o que é esse enclave, como é chamado, né? E esse enclave tem apoio político, econômico e militar da Armênia. A Rússia também tem se colocado ao lado da Armênia e o Azerbaijão tem o respaldo da Turquia. Até onde a gente sabe, professor, esse é um dos conflitos mais violentos da região nessa década, né? Ou seja, é preocupante, a gente tem que ficar de olho ali na região. Isso. Ficar de olho por vários motivos. Primeiro que nós defendemos a paz, né? Nós somos pela paz. A paz com um caráter anti-imperialista. Não é a paz pela paz, a paz daqueles que fazem assim, nem sei como é que faz, assim, da pombinha, etc. e tal. Não. É a paz da luta, né? Da harmonia entre os povos e contra os Estados Unidos, que é o grande causador desse tipo de conflito, né? Agora, não vejo possibilidade de paz neste momento. A guerra, este conflito está numa fase embrionária. Estima-se 250 a 300 mortos. Na explosão do Líbano morreu 200, né? Este mesmo conflito, em 88, que durou 4, 5 anos, matou 25 mil, 30 mil. Portanto, nós estamos no começo. E aí, mortes aos milhares naquela região é a coisa muito comum. A geopolítica do mundo está se movimentando em Nagorno. De um lado, o Azerbaijão, ele é um Estado muçulmano 100% apoiado pela Turquia. O Erdogan, né, o grande sonho dele é ser o novo califa, né? Ele quer recriar o califado otomano, né, que foi dizimado, liquidado em 1918, né? Precisou uns 2, 3 anos para o Tratado de Sèvres, né, para ele ser oficialmente extinto. E aí surgiu a Turquia. O tipo de islamismo turco, né, nós precisamos dar nome aos bois. Também ficar falando otomano, você desvia um pouco. A etnia turca, o islamismo praticado na Turquia, sob o comando de Erdogan, do meu ponto de vista, não é o verdadeiro islamismo. Por quê? Porque os turcos fizeram o genocídio que as pessoas conhecem como genocídio armênio, mas não é um genocídio só armênio. Eu uso o nome genocídio cristão. E ele não foi só em 1915. Né? É verdade, então, que os armênios morreram em número de 1,5 milhão. Mas outro 1,5 milhão, que não eram armênios, 750 mil assírios, meus ancestrais, e gregos ortodoxos, cristãos ortodoxos, que não seguem a hierarquia do Papa,
da Igreja Católica, né? São as igrejas orientais e tal, eles têm patriarca, não tem papa. 750 mil, ou seja, um massacre, um genocídio cristão. E quero também dizer, eu não tenho lido isso por aí, por isso que aqui na TVT os ouvintes eles ouvem coisas que eles não vão ler por aí, nem vão ouvir aqueles comentaristas da Globo News, né? Ficam falando aquelas bobagens. Está em curso um novo genocídio cristão. O que nós estamos presenciando ali não é uma disputa simples territorial. É uma limpeza étnica de uma região muito específica, pequena, onde moram 200 mil armênios 100% cristãos. 100% cristãos. Eles estão sendo massacrados. Não sei se serão todos os 100 mil massacrados, mas está em curso um genocídio, com apoio da Turquia e Azerbaijão, com apoio de Israel. Olha o paradoxo, Israel apoiando um país muçulmano para massacrar uma população cristã de minoria étnica, né? Aviões e aviões carregados de armamentos estão descendo lá no Azerbaijão para massacrar o povo armênio do enclave, né? Do lado da Armênia tem lá a Rússia se coloca, mas não acho que a Rússia vai declarar uma guerra aberta contra a Turquia e contra o Azerbaijão, até porque o Azerbaijão tem até relações boas com a Rússia, tem até base militar russa dentro do Azerbaijão. O Azerbaijão foi uma das repúblicas soviéticas socialistas, junto com a Armênia, né? Então é um conflito, nós temos que estar ao lado do povo armênio neste momento. A gente recebeu uma pergunta, mas acho que você já respondeu. O Marcos Veloso pergunta se a Turquia vai entrar abertamente nessa guerra ao lado de Azerbaijão. É um apoio... Já entrou. Totalmente apoio. Total, munição, tanque, tudo. A Turquia está fornecendo apoio. A gente tem mais 2 assuntos e a gente vai até 4 e 5, então temos 10 minutos, 9 minutinhos. Vamos ver se a gente consegue falar sobre os dois. Os dois aqui na América do Sul. Primeiro Justiça do Reino Unido reverteu na segunda-feira uma decisão tomada em julho que repassava 30 toneladas do ouro da Venezuela depositados em bancos britânicos ao Juan Guaidó, que se autoproclamou presidente do país. O depósito é avaliado em $1 bilhão e só terá novo destino depois de concluída uma investigação para definir qual das duas figuras, Guaidó ou Maduro, estabelecem laços oficiais com o Reino Unido e teria direito, então, a esses ativos. Como você interpretou essa decisão, professor? Olha, ainda que o ouro não tenha sido restituído ao seu verdadeiro dono, não é governo Maduro, a República Bolivariana da Venezuela, 30 toneladas, 30 mil quilos, está 120 mil reais o quilo, é isso que você falou, $1 bilhão, 5 bilhões de reais, mais ou menos. A Inglaterra surrupiou, se apropriou. Era o dinheiro que estavam depositados em bancos ingleses, né, rendendo lá algum tipo de aplicação por mês, é como você deposita no Banco Suíço, também estava lá depositado no Banco da Inglaterra, que é um dos bancos mais seguros do mundo. Em algum momento, a Inglaterra impôs uma sanção unilateral, né, para a Venezuela e apropriou e bloqueou esse ouro. E um tribunal de primeira instância tomou a absurda decisão, esse cara que estava ali, que apareceu a imagem ali agora há pouco, que se apresenta como presidente da Venezuela sem ter tido um voto sequer, né? Quando ele se autoproclamou presidente, os Estados Unidos reconheceu, no dia seguinte, 44 países do mundo reconheceram. Esse cara aqui não é nada, Juan Guaidó, né? Inclusive esses 44, França, Inglaterra e Alemanha. Olha o poder dos Estados Unidos. Bom, e aí um tribunal, um juiz de primeira instância falou, não, a Venezuela, do governo Maduro, não tem direito a isso. Nós vamos dar esse ouro para o Juan Guaidó. É evidente que a Inglaterra entrou com um recurso a uma corte acima de segunda instância, e agora veio a notícia de que foi vitorioso, ou seja, Juan Guaidó não poderá tocar neste ouro que nunca lhe pertenceu. Agora, a bem da verdade, o ouro ainda não foi
restituído para a Venezuela. Do ponto de vista do olhando no cenário geopolítico mundial, esta vitória é uma vitória pequena, mas é uma vitória do nosso lado. É uma derrota do campo do imperialismo. Tudo isso nós temos que ir colocando, né, quando a gente faz a análise, para ver a balança como é que está pendendo, né? Foi positiva essa decisão para nós. Professor, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Bolívia para a semana que vem, porque acontece no dia 17 de outubro, as eleições lá acontecem, então a gente tem ainda na próxima quarta-feira para discutir o que está em jogo, quais os candidatos, pode ser? Deixa eu só fazer uma coisinha. Primeiro que tem um monte de gente perguntando sobre o seu livro, eu recebi o meu aqui, ó, quero fazer a propaganda também, já estou com o meu livro do professor Legene Mirham, Marcos para Principiantes, e tem bastante gente perguntando sobre como comprar, já que a gente está recebendo fotos de pessoas com os livros. Eu vou passar de novo, então, o endereço da editora, que é aparteeditora.com.br. Está aí na tela para você que quiser entrar, então, no site e adquirir esse livro do professor Legene Mirham. Também vou te chamar para ficar aqui mais um pouquinho para a gente ver as fotos que mandaram. Vamos ver juntos, professor. A gente recebeu aqui, quer ver? Cadê? Ah, não, eu já chamei, você já viu comigo, é que eu não tinha te chamado ainda, mas você já viu comigo a foto do Gerson e da Adriana. Já viu aqui comigo. A gente recebeu bastante, na verdade, mensagens do pessoal falando. Lourdinha Pinheiro, Legene sempre fantástico. A Lina Luz falou, professor Legene Mirham, toda a equipe super competente. Mas muita gente elogiando sempre, na verdade, as participações do professor Legene. Thelma Cerur falou, professor Legene, sempre aprendendo muito sobre geopolítica e jornalismo de qualidade aqui. É isso, professora. Olha aqui, o Heraldo Evangelista também. Ele que tinha me perguntado, olha, professor, quando o seu livro chegar aqui em Brasília, comprarei. Olha só, Heraldo, se você quiser, dá para comprar realmente pelo site da Parte Editora. É isso, professor, mais uma vez agradecidíssima pela sua participação. Um beijo grande para você e até quarta-feira que vem. Obrigado, um beijo, boa semana. Tchau, até mais.